Isaías 53 é um capítulo do livro de Isaías na Bíblia hebraica e no Antigo Testamento cristão, que descreve uma figura conhecida como o servo sofredor. A identidade desse servo é tema de interpretações variadas entre diferentes tradições religiosas. Interpretação judaica. Na tradição judaica, o servo sofredor frequentemente é interpretado como sendo o próprio povo de Israel. Segundo essa interpretação, Israel, como nação, sofre devido aos pecados do mundo, mas eventualmente será vindicado por Deus. É comum e até esperado que as pessoas que não têm domínio das línguas bíblicas simplesmente confiem nas traduções que suas igrejas usam. Mas é importante saber que, de modo demonstrável, as traduções refletem a teologia do público que as usa. Há certas escolhas e possibilidades que se colocam diante do tradutor, e ele preferirá aquilo que está de acordo com sua doutrina e a doutrina dos leitores-alvo da sua versão. Isso se dá não só quando o tradutor tem várias possibilidades diante de si, mas inclusive no modo como, acrescentando e reordenando certas palavras, uma teologia é favorecida. Isso acontece em Isaías 53 em vários lugares. 5 exemplos mais gritantes. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Ara. A palavra vertida como a castigo, Aeb. MSR, é normalmente traduzida como a ensino ou a disciplina na Bíblia, e deriva do verbo isar, ensinar, corrigir, disciplinar, reformar, castigar. Ou seja, normalmente, a raiz hebraica não tem o sentido de punição, mas de um castigo transformador, de uma correção, de uma mudança. É assim que o verbo foi traduzido nas versões antigas, como paideia, ensino, na LXX e disciplina na Vulgata. É possível que, dentre as dezenas de ocorrências bíblicas do substantivo e do verbo, a tradução como a punira seja necessária em um ou dois textos bíblicos, mas só uma pessoa muito obstinada insistirá que esse texto tem que ser o sentido correto em Isaías 53:5, e que não se pode usar o sentido mais comum de correção. É natural que os defensores da substituição penal insistam que essa deve ser a tradução aqui, mesmo contra todos os indícios, pois esse seria o único texto bíblico que eles poderiam usar como um indício direto de uma punição aplicada a Jesus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, Ara. O modo como o tradutor coloca as palavras ajuda a formar a imagem de que a punição da iniquidade caiu sobre Jesus. Mas, na verdade, não há nada disso no texto hebraico. O verbo empregado, pa, e fil, significa a colocar a ou a interpor, e é o mesmo verbo usado no V12 traduzido como a intercedeu. A LXX verte o texto como, e o Senhor o entregou pelos nossos pecados, a kai quirios paredkin alton tais amartiais HMN. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Apesar da ambiguidade do trecho isolado, a tradução dá a entender que Cristo, ele, a foi ferido pela transgressão do povo. No entanto, a expressão hebraica usada, LMO com acento circunflexo, é plural. Sem mudar muito a versão indicada, poderíamos traduzir como a por causa da transgressão do meu povo, eles foram feridos. Isso afeta diretamente a leitura do texto e tem a ver com o tópico 5, no fim do texto. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. A preposição aélia não indica o objeto direto do verbo a justificar, aeb. Ak, portanto a expressão vertida como a muitos, alab, não pode ser o objeto direto dessa justificação. Na verdade, em vez de ser o sujeito, o servo justo é o objeto da justificação. Ele é justificado, isto é, vindicado. É assim que a LXX verte o texto. Uma melhor tradução desse trecho seria: o Senhor justificará o servo justo diante de muitos, o Senhor justificará o servo justo por muitos ou ao Senhor justificará o justo, que serve a muitos. Essa tradução corrigida é importante por dois motivos. Primeiro, elimina a conexão entre a suposta punição substitutiva e a justificação forense no texto. Segundo, porque esse texto se conecta com os textos, no Novo Testamento, que falam da justificação, vindicação, de Cristo, ver o tópico seguinte. 1. Porque as iniquidades deles levará sobre si. No texto hebraico, não há aí a conjunção explicativa a porque, aeb. Que, mas sim a conjunção aditiva a e, aeb. W.
a melhor tradução é: e carregará as iniquidades deles. Essa mudança é relevante porque o versículo se refere, na interpretação cristã, ao Cristo exaltado, após a ressurreição e ascensão. Quando colocamos a conjunção correta, o sentido é de que o Cristo exaltado carrega os pecados dos homens, o que não pode significar punição ou mesmo contaminação espiritual, mas apenas intercessão. Quando trocamos a conjunção, podemos facilmente tratar esse trecho final do versículo como algo que se deu num momento anterior. Fonte: Reverendo Giordano M. Brasilino. Outra interpretação dentro do judaísmo vê o servo como uma representação de um indivíduo justo ou de um grupo de justos dentro de Israel, que sofrem em nome da comunidade. Interpretação cristã: e no cristianismo, Isaías 53 é comumente entendido como uma profecia sobre Jesus Cristo. Os cristãos acreditam que Jesus é o cumprimento da figura do servo sofredor, que sofreu e morreu pelos pecados da humanidade, proporcionando redenção e salvação. As descrições de sofrimento, rejeição e sacrifício encontradas em Isaías 53 são vistas como correspondentes à paixão e crucificação de Jesus. Outras interpretações, e algumas interpretações acadêmicas sugerem que o servo pode ser uma figura histórica específica, como o próprio profeta Isaías ou um rei justo, como Ezequias ou Josias. No entanto, essas visões são menos comuns em contextos religiosos tradicionais. Cada interpretação é informada por pressupostos teológicos e contextos históricos específicos, e a identidade do servo sofredor continua sendo um tópico de discussão e debate entre estudiosos e crentes. Fonte: e inteligência artificial.